livro Artistas Brasileiras traz, a cada página, a história de uma mulher artista no país, a maioria esquecida pelos livros de história. Neste ano, a publicação rendeu um dos principais prêmios dos quadrinhos no Brasil, o troféu HQ Mix, à ilustradora e quadrinista mineira Aline Lemos, que está aqui na estante hoje. Obrigada pela sua presença, Aline. Obrigada. E o que foi que levou você a pesquisar sobre a história das mulheres na arte? Esse tema da presença das mulheres na história já era um interesse meu, desde a época que eu estudava história, né? Porque antes de eu seguir esse caminho de ilustradora, eu me formei em história e estudei ali história do feminismo, história da cultura também. E quando eu finalmente tomei a decisão de mudar de carreira, de começar a desenhar, isso também estava um pouco presente, porque quem me ajudou a entrar nesse ramo também foram as minhas colegas quadrinistas, que estavam se juntando ali para discutir esse assunto, para ter mais visibilidade no mercado, para poder formar grupos de apoio e debater essa questão. Então, já era uma questão que eu pesquisava mesmo. Então, quando eu já tinha ali uns 2 anos de experiência fazendo tirinha, publicando online, publicando fanzine, e eu queria fazer um trabalho de maior fôlego, eu decidi ficar nesse tema que já era um interesse, já era um pouco da minha zona de conforto, que era a pesquisa, a história das mulheres. E aos poucos foi surgindo esse trabalho, que foi realmente uma pesquisa mesmo. E quais critérios você considerou na hora, né, de selecionar quais artistas fariam parte do livro? O meu critério principal foi a diversidade, porque eu estava querendo trazer maior visibilidade para mulheres, indivíduos ali que de alguma forma tinham ficado à margem dos principais registros de história e que eu achava que tinha que ser trazido mais à tona na nossa cultura mesmo. Tem mulheres de todas as regiões do país, tem mulheres de várias filiações artísticas, de contextos sociais diferentes também, porque a proposta do livro não era que eu elegesse as 30 melhores, eu não me vejo nesse lugar, e eu nem acho que isso seria uma contribuição tão interessante quanto dar conta do que é a nossa realidade mesmo, que é uma realidade de diversidade, que a gente possa abrir novos caminhos de discussão. Então, esse foi o princípio norteador. E falando aí das artistas brasileiras, o que você destaca do que você descobriu durante esse processo de pesquisa? Eu aprendi muito com esse processo, não só de descobrir artistas novas, eu tive que me forçar a ir atrás, por exemplo, de mais artistas negras que carecem ainda mais de representatividade, então eu tive que dar um passo além e buscar mais, eu descobri artistas maravilhosas, tanto da arte popular quanto da arte clássica, considerada. E uma das histórias que me chamou muita atenção foi a história da Abigail de Andrade, que ela foi mas ela foi mãe da filha do Ângelo Agostini, que é o patrono dos quadrinhos no Brasil. E apesar de ser artista também, ela não teve o mesmo reconhecimento que ele teve, porque nesse caso que eles tiveram, essa filha era uma filha fora do casamento, então ela teve que sair do país e acabou que a carreira dela teve que sofrer por causa disso. E o Ângelo Agostini, em compensação, ele pôde voltar ao Brasil e retomar a carreira como se nada tivesse acontecido. Então, esse é um dos casos emblemáticos para mim que mostra alguns dos desafios que as mulheres enfrentam na sociedade, que não recai da mesma forma sobre os homens, né? E o período das artistas que você investigou são as que nasceram até 1930, né? Isso. Acabou que eu tive que fazer uma decisão um pouco arbitrária para eu ter um escopo de pesquisa ali, e eu queria começar a investigar um pouco onde que surgiu mesmo esse cenário artístico brasileiro. Então, por isso que eu decidi nascidas até 1930. Que é um período onde, principalmente, as mulheres eram vistas como objeto de estudo nos museus e não como sujeitos, né, criadores da obra, né, da arte. Sim, esse eu acho que é um ponto de vista que às vezes, muitas vezes se repete ainda, de que a mulher não necessariamente ela é sujeito da sua criação, ela é muito mais vista como uma inspiradora, como uma administradora, do que uma criativa mesmo. Mas nessa época ainda tinha vários empecilhos institucionais também, né? Por exemplo, não poder frequentar aulas de modelo vivo, alguns desses, não poder morar sozinha em uma cidade onde ela teria acesso, esse tipo de coisa, né? E esse ano faz 150 anos da publicação do que é considerado o primeiro quadrinho brasileiro, né, que é o Inhoquim, do Ângelo Agostini. Isso. E pensando aí, né, nesse período aí que se passou, como que você avalia a participação das mulheres nesse espaço? Ainda é um espaço de disputa para as mulheres? Não, com certeza. Eu acho que como
toda a sociedade, a cultura reproduz várias desigualdades e no mundo dos quadrinhos é a mesma coisa também. Por exemplo, por esses desafios mesmo de jornada dupla que as mulheres têm que enfrentar e não necessariamente os seus companheiros homens vão ter que enfrentar, então isso recai também. Mas assim, pensando no próprio contexto dos quadrinhos, ainda existem preconceitos no sentido de que o que a mulher produz é voltado apenas para mulheres ou tem que ter uma determinada cara, né? Então ainda existem muitos desafios, sim. E essa questão da visibilidade é muito importante para mim, porque muitas das vezes é colocada a questão, então, nós não estamos divulgando, ou não estamos vendo, porque não existem, mas existem, sempre existiram mulheres em todos os campos da cultura e do conhecimento, né? Então, o livro também foi para chamar atenção para essa questão. E você tem aí um novo livro que está em campanha de financiamento coletivo, que é o Fogo Fato, e que é uma ficção científica, né? Isso mesmo. Se Artistas Brasileiras foi meu primeiro trabalho maior, ele foi um trabalho seriado, quer dizer, cada história é uma história curtinha, ali, uma biografia curtinha de um artista. E o Fogo Fato é um livro que eu me desafiei a fazer uma história mais longa. Eu já tinha uma pesquisa em ficção científica, mas do ponto de vista de pesquisadora, e eu queria trabalhar isso do ponto de vista da autora também. Então, ele é um livro que mistura elementos de ficção científica, de fantasia, para abordar temas atuais, assim, de política, de amor e um contexto de uma cidade um pouco futurista, um pouco passado, e ele está com essa campanha de financiamento coletivo, que as pessoas podem me ajudar a imprimir o livro e receber várias recompensas em troca, além do próprio livro, alguns brindes, postais, processos originais também, que está com campanha até o dia 12. Então tá certo, é isso que eu ia falar, né? Para você vender seu peixe aí, tá dado o recado, né? Então até o dia 12 de novembro, quem quiser pode contribuir com a publicação do livro Fogo Fato. E tem uma das recompensas que é bem interessante, que é a doação de um exemplar para uma biblioteca, né? Isso, é uma das recompensas e ela é uma recompensa que eu acho muito importante também, porque eu acredito que o livro ele tem que ser mais democratizado, né? Eu queria incorporar isso no meu projeto também, então as pessoas também podem contribuir, receber um livro e doar um livro para uma biblioteca pública. Tá certo. Obrigada, Aline, pela sua participação. O Na Estante fica por aqui e até a próxima semana.